bem, gente? Meu nome é Priscila Ribeiro, eu sou atriz do Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, aqui da Baixada Santista, de Santos, mais especificamente. Faço parte de alguns coletivos de teatro e de coletivos também de produção, que no caso é um que tem a ver com esse canal, que é a Sete Saia, que é um objetivo de juntar mulheres que fazem nos seus saberes, no meu caso teatro, produção cultural, no caso da Catá, que está aqui, audiovisual, no caso da Thalita, que está ali, produção, e ela também é especialista na questão de letras, é formada em letras e produz muitas coisas em relação a isso, de escrita, de projetos. Montamos esse projeto numa questão de incubadora, de projetos de mulheres, principalmente, mas que entram também negros e entram também indígenas, pessoas que, no final das contas, não são a minoria, são a maioria da nossa população. No caso de indígenas não, porque os colonizadores conseguiram dizimar praticamente todos. Mas o objetivo do canal é falar sobre questões, principalmente políticas, que influenciam, por mais que as pessoas odeiem, em todos os aspectos das nossas vidas, né? E a gente conversando sobre esses assuntos e sobre as eleições que se avizinham agora e sobre as pessoas que estão ganhando praticamente o pleito, né? E o quanto isso pode implicar nas nossas vidas. E que as pessoas estão agindo, de certa forma, como se fosse um negócio de torcida organizada, né? E aí, nessas coisas, a gente tem que pensar, né? Que por mais que você vá votar, por exemplo, num tiririca, porque, nossa, ninguém tá fazendo nada mesmo, eu acho que é válido nós pensarmos que essas pessoas, elas influenciam em todos os fatores da nossa vida, desde onde a gente come, desde onde a gente mora, desde o que a gente o caminhar na rua, né, a violência que está se expressando em todos as redes sociais e tudo, tem a ver com essas escolhas das pessoas que estão nos dirigindo, as pessoas que estão nos representando, as pessoas que tomam as decisões, que fazem as leis, que indicam os juízes do Supremo Tribunal, né? Tudo isso influencia na nossa vida. E eu tenho a impressão, e estava conversando isso com as meninas, que muita gente não pensa muito sobre isso quando fala assim, é político, não quero saber, né? Todas as nossas ações são políticas, desde o comprar um cigarro, pedir um café na padaria, ou até receber ou utilizar uma propina, né? Porque às vezes você trabalha, por exemplo, num serviço público e seu filho precisa de umas xerox, umas 200 páginas de xerox para um trabalho da faculdade, e você tira essas 200 xerox da folha do seu trabalho, né? Isso é uma corrupção. Você está utilizando dinheiro público, mesmo que seja em pouca escala, né, em seu benefício próprio. São coisas que a gente não pensa e que a gente não pensa. E o Brasil, e não acho que não só o Brasil, acredito que isso daí acontece deixa eu baixar aqui o negócio do celular que tá falando. Não só o Brasil, mas todos os locais, todos os, né, acho que todos os governos, existe isso. As pessoas, elas vêm lá ao mensalão, mas não veem qual é a sua parte da história, né? Não só no fato de ter eleito as pessoas que estão em alguma parte movimentando essa estrutura, mas também no fato de que ela também, fazendo aquela furada de fila do INSS, está estimulando que as pessoas continuem com essa política. E não é porque o brasileiro nasceu ruim, e não é porque só veio bandido pra cá, e não é por isso. É porque é uma estrutura que nos mostra que o jeitinho é melhor, né? Mas a gente tá vendo que não tá dando certo. E, infelizmente, esse não dar certo depende de cada um de nós. Porque se cada um de nós tivermos iniciativa, né, como a gente está fazendo agora, a gente está vendo que o desemprego está muito grande, a gente está vendo que as pessoas que têm talentos não conseguem colocar os seus talentos para fora, não conseguem desenvolver os seus talentos. Às vezes a pessoa tem
talento incrível para ser cineasta, mas ela infelizmente não consegue ter um local, né? Porque os governos não investem em políticas públicas para isso, muito pouco. E aí você tem que achar formas da pessoa poder desenvolver aquele dom artístico, né? E é isso que a gente está fazendo em conjunto, procurando financiamento, procurando formas de que essas mulheres que, infelizmente, porque nós vivemos num país e num mundo, né, que foi moldado de forma machista e patriarcal, e depois a gente pode detalhar isso num próximo vídeo, falar sobre patriarcalismo, falar sobre machismo, falar sobre o colonialismo no qual o nosso país foi fundado, né, escravidão, que foi a base do capitalismo do nosso país. Essas coisas eu acho que são necessárias que as pessoas entendam, para entender como a gente chegou aqui, o porquê que as coisas são desse jeito, porque tem um porquê, não é do nada. Nasceu assim. Não nasceu assim. Nós somos fundados e tem um histórico de exploração do país, um histórico de exploração da terra, das pessoas que vieram para esse país. Então, por conta disso, nós vivemos hoje várias condições que não são as melhores condições, né? Eu fico pensando nesse candidato aí que está na frente, né? Que as pessoas andam dizendo que vão votar nele porque ele é linha dura, né? Aí eu fico pensando, um país onde tem índices de assassinatos, índices de violência comparado a de países em guerra, as pessoas querem mais violência. Eu não entendo muito bem por quê, porque se for uma questão de violência a gente já tem, né? Porque a polícia precisa ser linha dura. 8% dos nossos crimes são solucionados. A gente precisa primeiro investir numa formação, né, um outro tipo de polícia. São coisas que não adianta você dar arma pro vizinho, que aí você vai ligar o som alto, que nem o tiozinho agora, que tá atrapalhando a gravação aqui, porque tá mexendo, furando a parede, alguma coisa do tipo. Se a pessoa é estressada, né, tá com, eu preciso gravar, vai lá, fala com o cara fala, não, eu tô trabalhando. É tiro, né? Hoje em dia já fazem isso sem o negócio ser legalizado. Então eu acho que falta um pouco a gente raciocinar e pensar, né? Estudar mesmo, né? Porque não é uma culpa, não tô querendo aqui colocar a culpa nas pessoas. Nossa, você não estudou porque não quis, você está indo no senso comum porque você quis, assim. A gente é ensinado assim, né? Afinal de contas, as pessoas pouquíssimas, né? Bom deixar bem claro, pouquíssimas pessoas se beneficiam. Eu estava vendo aqui uma matéria que eu gosto sempre de citar, que eu acho interessante que as pessoas saibam disso, e são coisas que não são muito divulgadas. Eu vou falar para vocês. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. São 6 pessoas que concentram o mesmo dinheiro que a metade da população mais pobre. Ou seja, essa conta não bate, né? Óbvio que tem violência. E essa pobreza, essa falta de estrutura, todas essas leis que estão aprovando, né, para que você tenha menos vínculo empregatício, com uma desculpa de ter mais emprego, a gente está vendo que não está funcionando, né? Isso daí é tudo para sustentar esses milionários. A realidade é essa, que a Globo não vai dizer, e que quase ninguém fala, não sei muito bem, porque falam muito dentro da universidade, falam muito em reuniões, né, em cursos de formação, que existe, assim, quando eu comecei a militar, né, com 13 anos de idade em partidos políticos e organizações de juventude, a gente fazia sempre muitas palestras e falava, né, que a gente chama de reunião, assembleia, para falar sobre isso. Hoje em dia se vê pouco, porque tudo é muito mais através dessas mídias, né? E eu vejo pouco se falando disso nas mídias, né? Que as pessoas falam mal do comunismo. Eu não sei se o comunismo é a solução, mas a questão é que o capitalismo ele faz isso, ele faz uma população inteira sustentar 6 pessoas, que são milionárias, trilhardárias, e tem dinheiro para fazer o que elas quiserem, até para não fazer nada, né? Provavelmente não fazer mais nada do que fazer alguma coisa. E aí a gente fica aqui dividindo esse ônus, né? Dividindo a pobreza, dividindo
a violência, dividindo o trânsito caótico. Essas pessoas, com certeza, elas têm helicópteros. Eu acredito. Eu não. Então, já que eu não tenho helicóptero e que eu tenho que passar pelo trânsito e que eu tenho que suar a camisa para poder terminar a minha universidade e fazer um estágio não remunerado para terminar essa universidade, que agora eu acabei de ver, estava falando para as meninas, aqui em Santos, por exemplo, na minha cidade, 13 vagas para serviço social de estágio, 13 vagas. Dessas 13 vagas, nenhuma tem remuneração. Dessas 13 vagas, nenhuma tem auxílio de transporte. Isso daí serve para quê? Serve para que a prefeitura, que é o estado que é representado aqui na minha cidade, não precise contratar funcionárias, não precisa contratar assistentes sociais. Aí eles fazem o quê? Precarizam o serviço da população, até porque eu não estou formada, por mais que eu seja uma pessoa estudiosa. E eu acho que vou ser uma ótima profissional, mas ainda não sou profissional. Preciso ainda passar por esse estágio, essa questão do estágio, preciso ainda frequentar ainda algumas aulas para poder ser uma profissional. Ou seja, eu vou atender a população sem essa formação que é necessária para que eu atenda de fato a população de forma qualificada, né? E várias profissionais que estão aí desempregadas vão continuar desempregadas. E nem um passe de ônibus você vai conseguir. Por quê? Porque você tem que ter essas horas para poder se formar. Então são pequenas coisas que a gente acha que não tem a ver com a gente e fica pensando só no presidente, não pensa no legislativo, né? Que são quem aprovam as leis, que sem o legislativo o presidente não consegue governar. Vídeo que deu aí nesse governo Dilma, né? Que apesar dela ser a presidente, ela não conseguiu governar. O Aécio falou no primeiro dia, né, que falou que não ia permitir que ela governasse, não permitiu mesmo, e nós chegamos onde chegamos. Não querendo defender a Dilma, dizer que o PT não fez nada. Não, eu tenho toda uma opinião sobre o PT, sobre os governos do PT. Eu acho que falhou em muitas coisas. Eu acho que se tivesse feito umas políticas, né? Mas a gente fala isso em outro episódio. A gente pode detalhar, aprofundar sobre essa questão. Nós temos críticas ao PT, ao PSDB, a praticamente todos os partidos que infelizmente são frutos de toda essa história que eu estava falando anteriormente, né? De como nosso país foi fundado, de como nosso país é pensado, para quem ele é pensado. Ele não é pensado para você que ganha 20 mil, ou você que ganha 5 mil, ou você que ganha 3 mil, que acha que é bem rico. Não, você não é. Se o seu salário acabar, você vai passar fome e vai passar necessidade, como qualquer um que está aí na rua. Então, gente, acho que está na hora da gente parar para pensar e começar a destrinchar e pensar o que é política, né? Para que ela serve. E eu acho que dá para fazer isso de forma tranquila, né? Sem ninguém brigar. Mas se quiser brigar também tudo bem, porque eu também não ligo, não. Mas a gente pode ir conversando, vocês podem ir falando quais os assuntos que vocês acham mais interessantes, e aí eu vou procurar pessoas para falar sobre esses assuntos. Ou se eu souber também aprofundar sobre esses assuntos, eu também posso falar. E também, se eu não souber, eu posso estudar e procurar saber, na medida do possível, porque eu também estou estudando e fazendo um monte de coisa. Mas é isso, então, a gente está com, agora, logo, durante o Festival de Santista de Teatro Amador, é o festival de teatro mais antigo existente no Brasil em funcionamento, né? Porque tiveram outros anteriormente, mas eles não existem mais. E ele foi fundado pela Patrícia Galvão e por um grupo. Vai ter agora em agosto, e durante esse festival a gente vai fazer uma amostra de alguns trabalhos que a gente tem nessa produtora, incubadora, ONG, que vai ser várias coisas, a 7 Saia, porque são 7 saias, então, né, tem 7 coisas que podem sair dela. E é isso, e a gente tá aqui querendo conversar, querendo trocar ideia e pensar sobre um futuro, né? Porque eu não acho que o nosso país mereça ir por caminho que parece que ele está indo. Então eu ainda tenho esperança que até a eleição eu consiga tirar alguns votos deste ser humano que não deve ser nominado. E além disso, isso é um objetivo pessoal meu, tirar votos deste ser humano que não pode ser nominado, né? Racista, homofóbico. Então você, amiguinho, amiguinha, coleguinha, amigos, né? Que tá pensando em votar nesse cara, vamos conversar, vamos pensar nisso, entendeu? Vamos ver os argumentos que você tem pra isso.
né? Porque provavelmente você tem alguma coisa que pode afetar e você pode ser o primeiro prejudicado quando ele assumir, né? Se você é pretinho, pretinha, se você é macumbeirinho, macumbeirinha, mano, esquece, né? Se você é gay, lésbica, transexual, esquece. Mas aí, acho que qualquer ser humano que tenha alguma vontade de trocar ideia e pensar sobre isso, provavelmente vai conseguir mudar e colocar outras opções. Eu sei que tá difícil, essas opções são difíceis, né? Porque as alianças, às vezes até a opção é legal. Você fala a pessoa, né? O candidato ou a candidata é maravilhosa, mas aí ela vai fazer uma coligação com uma pessoa que tu fala, não dá. Mas a gente vai pensar sobre isso, vai ver como é que a gente pode trabalhar, né? Não vou indicar o voto de ninguém, mas vamos conversar sobre as pessoas que existem, que estão aí, e vamos correr com essa coisa. Eu acho que até a eleição a gente pode fazer algum estrago. Não estrago não, fazer coisas boas. Estrago é o que já está sendo feito. É isso.